Então, pessoal, vou gravar esse vídeo para falar um pouquinho de como é que é o ano letivo da Uniaselv. O ano letivo da Uniaselv ele funciona da seguinte forma. Então, nós temos o semestre 2, por exemplo, este 2020/1, em que se findou no dia 31 de julho, começou lá em março, e agora, em agosto, ao final de agosto, iniciamos o 2020/2, vai até o final de dezembro. Então, são 2 semestres, 2 blocos. Então, temos de março até julho e de agosto até dezembro. Como é que funciona a metodologia da Uniaselv? Como é que a gente pode se inserir? Então, vou dar alguns exemplos de como a gente pode se inserir. A cada mês, nós temos uma aula para cumprir. A cada mês, você tem um livro para cumprir. A cada mês, normalmente, você tem 3 unidades desse livro para cumprir. Vocês têm um ambiente virtual de aprendizagem e ele é dividido por unidades. Então, unidade 1, 2 e 3. Normalmente sempre segue esse modelo, 1, 2 e 3. Essas unidades, vocês terão uma semana para estudá-la. Normalmente dá em média de 30 a 60 páginas do livro para leitura, mais uma ou duas videoaulas para acompanhar, depende muito do professor. Às vezes são videoaulas curtinhas de 5 ou 10 minutos, às vezes um pouco mais longas de 1 hora. E também tem alguns objetos de aprendizagem. Isso tudo deve ser feito seguindo um cronograma por semana. É obrigado, essa semana eu tive muito problema, muito correria e não consegui fazer. Beleza, vai poder conseguir fazer até findar aquela disciplina, não tem problema, ok? O que a gente tenta deixar que vocês façam naquela semana de referência é para que consigam ter uma organização e não fique muita coisa acumulada lá para o final, tá ok? Então como é que funciona? Tem um mês para realizar aquele componente curricular, tem 3 unidades para que sejam estudadas. Sempre tome como referência o dia do seu encontro. Se o dia do seu encontro é na quarta-feira, então conta que tem 4 quarta-feiras e aquele componente irá acabar, você tem que começar com outro, ok? Então lá no AVA de vocês já está aberto todos os componentes. Tenho 5 componentes lá no AVA. O que eu faço? Tem que estudar tudo ao mesmo tempo? Não, relaxa. É um por vez. Então vai iniciar um, por exemplo, no final de agosto, vai terminar ele mais próximo ao final de setembro. Lá no final de setembro inicia outro, vai até o final de outubro. E assim por diante. Então cada componente tem uma duração de 4 semanas, tá? Que seriam respectivos 4 encontros que nós teríamos. Estuda uma unidade por vez. Então vocês já têm acesso ao livro em PDF que está no AVA, mas também podem ter acesso ao livro impresso que vocês conseguem apanhar lá no Polo. Então vai lá, apanha no Polo e tem que fazer essa leitura na semana de pelo menos 30, 60 páginas, é mais ou menos o que cada unidade tem. Cada unidade é dividida por tópicos. O que são esses tópicos? São assuntos. Então tem o tópico 1, tópico 2, tópico 3, depende muito. Cada unidade pode ter 3 a 5 a 6 tópicos, depende muito. Tá? Por isso que também vai depender a quantidade de folhas que vocês têm que ler do livro, ok? Então, recapitulando como é que funciona esse sistema. Temos os semestres 2020/1, 2020/2, 2021/1, 2021/2, ok? Você tem que estudar dentro daquele semestre 5 componentes, tá? A gente chama as matérias de componentes. Então, são 5 componentes curriculares. Dentro do componente, tá, você vai ter 3 unidades para estudar. Cada unidade, tá, tem, em média, 30 a 60 páginas do livro para que seja estudado. E também tem, além das páginas do livro, tem que fazer alguns objetos de aprendizagem, que é algo mais interativo, que consta lá no AVA de vocês. E também tem que assistir às videoaulas. Depende muito do componente. Então vai ter uma videoaula curtinha, às vezes, tem uma outra um pouco mais complicada. E sempre no final de cada tópico, dentro da unidade, se ela tiver 3 tópicos, ela vai ter autoatividades. São o quê? São questões que tem no final de cada tópico do livro. Então, uma unidade tem 5 tópicos, vai ter 5 apanhados de questões no final de cada tópico sobre aquele assunto, para que vocês façam algumas questões relacionadas aos tópicos em que foram falados, ok? Então, cada unidade vai ter um apanhado de questões para que vocês façam relativos àqueles tópicos, ou seja, relativo àqueles assuntos. Essas questões, elas são obrigatórias? Claro que sim. Só que a gente conta com a maturidade de vocês. Vocês não vão mostrar essas questões para o tutor, não vão mandar para o tutor interno em DIAL, para o professor, não. As questões são para conhecimento próprio de vocês, ok? Vocês vão ver que às vezes entram alguns alunos, alguns acadêmicos no decorrer do semestre. Então, o acadêmico ele pode entrar
no início de cada componente e não no início de cada semestre. Se tem gente que está entrando agora em agosto, é possível que tenha gente entrando lá no final de setembro. Então, sempre no início de cada componente, o acadêmico ele pode entrar. Significa que de mês em mês pode ter inserção de novos acadêmicos, ok? Então, estou tentando dar uma explicada de como é que tem o funcionamento. Isso é padrão, tanto para o modelo flex, quanto para o modelo semipresencial, tá? Esse é o modelo padrão em que a Uniaselv segue, ok? Então, esse é o nosso vídeo mostrando como é que é a modalidade da metodologia no ano, dividindo como é que são as matérias e como é que é o ano letivo da Uniaselv. Abraço!